Pois bem, meus caros, videozinho aqui pra gente analisar esse triunfo, essa vitória emblemática, importantíssima do Borussia Dortmund no Der Klassiker contra o Bayern de Munique, 2-0 na Allianz Arena, quebrando o tabu, né? Faziam 10 anos que o Borussia Dortmund não conseguia vencer o seu arquirrival fora de casa na Allianz Arena e também fazia muito tempo que o Borussia Dortmund não conseguia vencer de jeito algum. Desde agosto de 2019, eram 11 partidas aí que o Bayern de Munique ostentava vencendo ou empatando com o seu maior rival também na Alemanha, e agora o Borussia Dortmund, nessa 27ª rodada do campeonato alemão, consegue um triunfo importante, não só pela moral, mas pela maneira que jogou e também na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa, cabeça a cabeça ali com o RB Leipzig na tabela de classificação, faltando 7 rodadas pro final da competição e deixando o Bayern de Munique ainda mais distante do Bayer Leverkusen, se é que alguém ainda tem esperança que o Bayern de Munique vai conseguir ainda vencer o título da Bundesliga nessa temporada. Parece uma coisa impossível, improvável nesse momento, até porque o Bayer Leverkusen está com a estrela de campeão, também venceu nesse sábado com gols de virada nos minutos finais, né? O time não perde, invicto na temporada, e agora tem 13 pontos a mais na tabela de classificação. Parece uma questão de tempo para o Bayer Leverkusen ser campeão e para o Bayern de Munique. Uma derrota pesada, não apenas por quebrar o tabu, não apenas por ser contra o seu maior rival dentro da Alemanha, mas porque interrompe uma série positiva que o Bayern de Munique estava conseguindo manter e sustentar, pensando inclusive na única coisa que sobra nessa temporada, a Liga dos Campeões da Europa. O Bayern de Munique, agora em abril, tem compromissos importantes nas quartas de final contra o Arsenal, e essa derrota pode sim mexer um pouquinho com o psicológico de um time tão fragilizado na temporada, que perdeu a Supercopa, que caiu para uma equipe de terceira divisão na Copa da Alemanha, né? O Saarbrücken, para um time que, enfim, perdeu da forma que perdeu para o Bayer Leverkusen, não conseguindo se sustentar em nenhum momento dessa temporada, mas que tinha a Liga dos Campeões ainda, e tem a Liga dos Campeões ainda como o objetivo final para esse restante de temporada, para esse restante de trabalho do técnico Thomas Tuchel, que já sabemos que não ficará para a próxima temporada. Vamos lá, analisando o que foi o jogo. Como eu disse, o Borussia Dortmund do Terzic deu uma aula de coletividade naquilo que queria fazer. Time muito bem fechado, com as suas linhas compactadas, não deixando o Bayern de Munique explorar o que tem de melhor, as individualidades de Sané ou de Musiala, ou até mesmo a aproximação de Thomas Müller com o Harry Kane. O Borussia Dortmund conseguiu anular por várias vezes essas características da equipe do Bayern de Munique, explorando a transição ofensiva. Sem o Malen, que se machucou durante a data FIFA, ADM por um lado, Jadon Sancho pelo outro, e o Füllkrug batendo cabeça ali, tentando brigar com os zagueiros do Bayern de Munique, tanto o Eric Dier quanto também o De Ligt, né, puxando a marcação para que os seus companheiros tivessem espaço para correr, né? O ADM, principalmente pelo lado esquerdo, jogando nas costas do Kimmich. Foi um duelo muito interessante durante todo o jogo, mas levou a melhor. Aos 10 minutos o time abriu o placar no momento que o Bayern de Munique estava melhor na partida, e isso complicou ainda mais a vida dos bávaros, né? Porque se o plano de jogo da equipe do Terzic era marcar forte para sair em transição ofensiva, né, no contra-ataque, a verdade é que com 1-0 no placar logo no início do jogo, esse plano pôde ser aplicado ainda mais contundente para cima de um Bayern de Munique muito pouco inspirado, muito pouco inspirado. Foi uma partida realmente muito abaixo de várias individualidades, sem falar no coletivo. Acho que o único jogador que se salvou nesse jogo do Bayern de Munique é o Kimmich, que cada vez mais vem jogando melhor na lateral direita, tanto ofensivamente, aí nem se fala, né? Ele tem uma capacidade de passe, de cruzamento, enfim, de domínio de bola, de ultrapassagem muito, muito interessante, quanto também defensivamente, ganhando duelos individuais contra o ADM e contra o Brandt várias vezes. É um jogador que realmente nessa posição se mostra muito melhor do que um jogador por dentro, né, pelo meio campo. Mas a gente falando das individualidades do Bayern de Munique, o Musiala muito mal, o Thomas Müller foi mal, o Sané há muito tempo vai mal, quase 6 meses aí sem marcar
um gol, né? Enfim, muito abaixo. Parece que o Tuchel vai ter que mexer nessa peça, especialmente para os próximos jogos, né? Tendo em vista que Gnabry está de volta de lesão, o Coman está de volta de lesão, você tem o Matistel, acho que o Sané está devendo demais nessa temporada e nesse ano de 2024 realmente ele está bem abaixo. Goretzka e Laimer no meio campo também não conseguiram desamarrar os nós, não conseguiram encontrar os seus companheiros e perderam várias bolas importantes para contra-ataques do Borussia Dortmund, né? E aí fez falta o Pavlovic, que também está machucado, ele que ganhou a titularidade nesse meio campo do Bayern de Munique, jovem jogador, fez falta nessa partida. E se a gente olhar do outro lado, individualidades do Borussia Dortmund, é um tridente que foi muito bem, né? Tanto o ADM puxando esse contra-ataque, quanto o Nimentia ganhando vários duelos individuais no meio campo, e lá atrás, o Hummels. Como jogou Mats Hummels, né? No seu prime, jogou de terno. Cara, vários cortes decisivos, na bola aérea defensiva foi muito bem, chegou na frente do ataque, inclusive para ter alguns lances ofensivos, um jogador que basicamente conseguiu ganhar vários duelos do Harry Kane, né, que também não estava numa noite inspirada, acabou perdendo alguns gols. O Hummels, para mim, foi o melhor em campo nessa partida e vai ser um reforço de peso para esse Borussia Dortmund, não só pela qualidade que tem, mas pela experiência dentro da Liga dos Campeões da Europa e nesse restante também de temporada dentro da Bundesliga. É verdade que o Borussia Dortmund conseguiu fazer o seu segundo gol já no finalzinho da partida com o Ryerson, numa jogada muito coletiva, né? Um gol que parecia até de videogame, de tanta parceria e aproximação dos jogadores, trocando passes rápidos na transição ofensiva e deixando o Bayern de Munique, que fisicamente foi caindo durante o jogo por conta dessas transições ofensivas, desses contra-ataques, e conseguiu achar o seu segundo gol, um 2-0 que sacramentou. O Harry Kane ainda fez um gol que foi anulado por conta de um impedimento, mas olhando a partida, a gente teve a nítida noção de que tudo que o Borussia Dortmund queria fazer no jogo, fez, e tudo que o Bayern de Munique queria fazer na partida, não conseguiu fazer de diversas formas. Olhando para frente, o Borussia Dortmund tem o seu compromisso na Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid. Eu acho que é um jogo e uma eliminatória totalmente aberta, né? Porque o Borussia Dortmund vem melhorando na temporada, o Terzic vem conseguindo encontrar várias peças e coletivamente o time vem rendendo melhor. E a verdade é que o Bayern de Munique continua sendo uma incógnita, né? Contra um Arsenal que vem bem na temporada, apesar de não ter feito umas oitavas de final brilhantes, sofrido contra o Porto. É verdade que pode chegar até como favorito para muita gente para esse duelo, e o Bayern de Munique vai ter que levantar a cabeça, deixar para trás o que está acontecendo na Bundesliga, focar na Liga dos Campeões. Tem individualidades para isso, tem time para isso, mas precisa apresentar um melhor futebol. Não foi neste sábado que vai servir de espelho para o que precisa para conseguir essa classificação. Meus caros, um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar like e também de comentar. Tchau!